Nesta aula de hoje, a professora vai fazer a correção do livro de português, as páginas 76 e 77. A página 74 e 75, ela inicia com texto expositivo, falando sobre a língua de sinais. E a página 76 e 77 já é a interpretação de texto. E eu vou corrigir agora. Essa parte aqui, um pouco de conversa, nós já realizamos na aula online. Então, a professora vai pular essa parte e começar aqui, ó, Fique Sabendo. No Fique Sabendo, aqui fala mais um pouco sobre o texto expositivo, né? E que essas ideias e conceitos do texto expositivo é colocada, organizada em parágrafos. E que esses textos também podem ter intertítulos, né? Intertítulos é porque vai falar sobre um pouco dos assuntos diferenciados sobre o assunto principal. Continuando aqui no número 2, o texto que você leu está organizado em parágrafos. Então, agora está perguntando, há quantos parágrafos? Aqui já tem até a resposta, olha, há 6 parágrafos. Esses 6 parágrafos está contando os 2 parágrafos dos intertítulos. Há título e intertítulo? Sim. Há o título, que é Sinais que Falam, e há 2 intertítulos, Alfabeto Datilológico e Sinais em Libras. Número 3, ele vem falando um assunto exposto de cada parágrafo, e ele quer que você coloque qual parágrafo que é do assunto exposto. Então, por exemplo, a letra A, explicação das diferentes línguas. Então, qual parágrafo que falou sobre essa explicação das diferentes línguas? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o quarto? Então, você vai ter que ficar voltando lá no texto e ver qual assunto aqui que está sendo imposto e qual parágrafo que ele está sendo falado. Eu não vou ficar voltando porque vai ficar confuso. Então, eu vou marcando as respostas aqui. Ó. A letra A, esse assunto aqui está no segundo parágrafo. A letra B, no primeiro parágrafo. A letra C, no quarto parágrafo. A letra D, no quinto parágrafo. A letra E, terceiro. E a letra F, o sexto parágrafo. Então, cada assunto exposto aqui, ó, foi falado em um parágrafo. Número 4. Marque as alternativas corretas de acordo com o que você observou. Em cada parágrafo foi apresentado um aspecto do tema? Sim, cada parágrafo, a gente acabou de ver aqui na questão número 3, foi apresentado um aspecto do tema. A cada parágrafo, o tema foi exposto da informação mais específica para mais ampla? Não. A cada parágrafo, o tema foi exposto da informação mais ampla para específica? Sim. Por quê? Falou-se vários assuntos sobre sinais em libras, e aqui, ó, o sexto parágrafo falou sinais em libras, que é o específico, né? Então, esse aqui está correto. Em cada parágrafo, o tema foi desenvolvido sem critério de organização? Não, o tema foi muito bem organizado. Então, a gente tem que marcar a primeira e a terceira. Que informações são dadas após cada intertítulo do texto? A cada intertítulo, você observa o alfabeto, né, que é uma informação que foi dada, que é o alfabeto em libras, A, B, C, e também ilustrações, fotografias. Então, aqui, ó, são apresentadas informações sobre o alfabeto e exemplos de uso da língua brasileira de sinais. Então, cada um apresentou de uma forma. Aqui, ó, se achar pertinente, comente com os alunos que as fotos são ilustrativas, mostre o que está dito no texto, o quadro é informativo, acrescenta informações e as ilustrações são explicativas e ajudam a entender melhor o que está sendo imposto.
Na organização do texto expositivo também foram usadas imagens? Que tipos de imagens foram usadas no texto? Foram usadas fotos, um quadro com abecedário e ilustrações. Para que servem essas imagens? Para que o leitor compreenda melhor o texto, né? Fique sabendo, o uso de imagem no texto expositivo contribui para tornar a explicação mais clara. Fotos, quadros informativos, ilustrações são recursos usados para complementar ou ilustrar a explicação. De olho na linguagem. Releio. Tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Por que foram usadas aspas em falado? Porque aqui, não foi realmente falado, né, com a voz, e sim com as mãos e com expressões faciais. Então, esse falado aqui está entre aspas, porque nós não falamos realmente, né, no sentido próprio, e sim usamos as expressões com as mãos e as expressões faciais. Você já tinha ouvido falar sobre a língua brasileira de sinais? Na nossa aula online, quando a gente terminou de ler este texto, né, vocês tiveram a oportunidade de falar, cada um, né, falar sobre a língua de sinais. Alguns alunos, né, mostraram livros que as mães têm em casa, outras, as mães entraram e comentaram sobre as línguas de sinais, né? Então, a professora teve essa oportunidade de ouvir cada aluno, de ouvir as mamães, e eu acho que foi muito prazeroso e contribuiu muito para a aprendizagem sobre a língua de sinais. A exposição do texto foi suficiente ou você gostaria de saber mais sobre a língua brasileira de sinais? Eu acho que a exposição do texto foi suficiente. Ela explicou tudo para a gente, só que nós gostaríamos de aprender mais, né? Porque a língua brasileira de sinais é considerada tipo um segundo idioma, né? E aí a gente teria que saber ela para a gente saber comunicar com as pessoas surdas. Porque quando a gente depara com uma pessoa surda, a gente não sabe se comunicar com ela. Então, claro que nós gostaríamos, né, de aprender mais sobre a língua de sinais. Aqui a gente termina a correção da página 76 e 77. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.